Então, o mundo prefabricado. Eu não tenho uma grande teoria, mas eu tenho uma lista de observações e provocações e, mais importantes, manifestos sobre o rol, papel da prefabricação na formação das sociedades modernas. Olha, uma história do outro universo. Esta é uma história, uma viagem num mundo remoto e estranho, que tem todos os elementos de uma épica de ficção científica. No centro da narrativa está uma elite política toda poderosa que comanda vastos recursos econômicos, está equipado com extraordinário poder tecnológico e que está determinada a reescrever a história do futuro. Tem elementos de um sonho utópico, uma visão de um comunismo automatizado em que desejo substituir a necessidade. E também tem o seu distopia nova, ao outro lado, ao outro distópico, uma realidade terrível de polícia secreta, linguagem deformada e um imperativo totalitário de controlar a mente e do corpo. É uma história sobre extraordinária transformação da indústria de construção soviética no século XX, de uma indústria baseada em formas híbridas de artesanato e manufatureiro para uma indústria moderna centrada na prefabricação fora de canteiro. É uma história sobre tecnologia, fábricas colossais e sobre a relação entre os trabalhadores e os meios de produção. E também uma história sobre a melhoria qualitativa das condições de habitação da classe trabalhadora. Em suma, é uma história sobre política. Olha, as imagens são todas do meu acervo. Eu acho que não precisa explicar essa. Perfeitamente óbvio. Foi construído nos anos 80. Olha, eu vou falar um pouco sobre isso. Dentro do metrô de Moscou, uma galeria da arte antigamente ainda é preservado, tombado. Esse é um dos mosaicos lá em cima, como os arquitetos e engenheiros. E muito importante sobre essa imagem e para ver as mulheres, né? Mas depois nós podemos conversar sobre isso. Então, a primeira vez que eu pus os pés em Moscou foi em 1984. O fato que eu nasci na Norte da Europa, no ano 59, durante a Guerra Fria, morava por 4 anos numa base militar na Alemanha e foi criado no meio do impasse ideológico entre leste e oeste, eram muito importantes para o desenvolvimento da minha imaginação política. Eu conhecia o slogan do Partido Socialista dos Trabalhadores, nem Washington, nem Moscou, mas estava desesperado para ver as coisas com os meus próprios olhos. De uma forma mais geral, eu já tinha começado o meu caso do amor como cultura russa. As obras literárias e cinematográficas de Dostoiévski, Tolstói, Bulgakov, Eisenstein e Tarkovsky começaram a reestruturar minha visão do mundo. O mesmo aconteceu com essas espetaculares obras de arte de vanguarda que eu encontrei pela primeira vez como estudante de arquitetura nos anos 70 e que me abriram os olhos para uma outra forma de pensar, ver e ser. Ao percorrer as avenidas de Moscou pela primeira vez, teve uma estranha sensação de déjà vu. Por alguma razão, senti-me em casa. Politicamente inclinado para a esquerda libertária, sempre me senti pouco incômodo com as tendências doutrinárias dos partidos comunistas tradicionais.
Mas, de alguma forma, era empolgante passear pelas ruas sem qualquer publicidade comercial. No lugar da propaganda da Coca-Cola e das calças de ganga, brilhavam martelos e foices iluminadas, estrelas vermelhas e slogans sobre a construção do socialismo. Retratos gigantes de Marx e Lenin pendiam nas fachadas da Praça Vermelha. E como eu aventurava mais profundo na cidade, parecia que não existiam as agudas desigualdades de classe que estruturam a cidade capitalista no Ocidente. Era exótico. Certamente, pensava eu, algo do impulso revolucionário que levou a derruba do Estado capitalista tinha sobrevivido o terror de Stalin e os anos de estagnação econômica. Ao longo de um mês, visitei Moscou, Kiev, Leningrado, Tashkent e lendária cidade de Samarkand. Quando voltei a Londres, inscrevi-me imediatamente em aulas de língua russa e comecei a planejar uma nova viagem. No total, devo ter visitado Moscou cerca de 20 vezes, incluindo uma estada de um ano em 1988, durante os anos de Gorbachev. Houve um momento quando eu senti que conhecia Moscou melhor do que qualquer outra cidade. Essa é uma imagem que você nunca vai ver em nenhum lugar no mundo inteiro, eu acho, que é essa Praça Vermelha. Eu esqueci não somente Marx e Lenin, mas nosso outro companheiro lá no meio, Engels. É uma piada. Eu não posso fazer uma palestra sem mostrando essa imagem. As alunas da arquitetura, Jonathan, você tem um prédio favorito? Isso aqui, que pergunta ridícula. Claro que não. Jonathan, fala uma coisa. Deve ser um prédio que você adora. Não, essa é irrelevante. Mas a outra resposta é essa. Clube Russakova, outro apelido, Escola de Comunismo, 1928. Olha só, um experimento no uso de concreto armado. Mas nós podemos conversar sobre isso num outro dia. A ponto dessa, e até hoje, continuo obcecado pela história da vanguarda soviética. Um movimento cultural explosivo desencadeado pela Revolução Bolchevique, que se espalhou em todos os domínios da atividade intelectual e criativa. Enquanto os trabalhadores da construção civil tomavam conta das canteiras de obras e os sem-tetos ocupavam os palácios da aristocracia, músicos, romancistas, pintores, encanadores de teatro e arquitetos rasgavam as convenções de cultura burguesa e procuravam novas formas de comunicação e representação que pudessem ajudar a disseminar dos objetivos da revolução social. Deste caldeirão de ideias politicamente carregado, surgiram novas questões. Qual é a função da arquitetura numa situação revolucionária? Existe uma arquitetura socialista? E como poderia a cidade desenvolver de forma diferente numa sociedade pós-capitalista? Igualmente, continuo a ser fascinado pela contra-revolução violenta no início dos anos 30, que fechou o circuito mais equivalente de Bauhaus, o epicentro criativo do pensamento crítico sobre arte e arquitetura, exilou completamente a vanguarda, incluindo os pensadores dentro do Partido Comunista, mataram eles também, e lançou um plano para reconstruir Moscou como a encarnação imperial
de um Estado absolutista. Esse é um apartamento. Eu pensei era escritórios, mas era um apartamento, um bloco dos apartamentos reservado para a elite do Politburo e as figuras em cima do Partido Comunista. Interessante. Uma forma de propaganda. A ponto dessa, ainda hoje, me parece que se trata de uma história que ainda tem muito a ensinar-nos. Porque qualquer discussão sobre as possibilidades de uma sociedade pós-capitalista não pode escapar ao legado da vanguarda. E qualquer discurso sobre a relação entre o poder política e a arquitetura faria bem em olhar para as políticas urbanas das ditaduras europeias da década de 1930. No entanto, apesar da fama duradoura da vanguarda e impacto do programa de construção grandioso e monumental de Stalin, ambos perdem importância quando comparados com as consequências da decisão de industrializar a construção. Um amigo moscovito perguntou-me uma vez por que eu passava tanto tempo andando pelos vastos bairros sociais periféricos que ficam longe do centro histórico. Por que não passava mais tempo em cidades antigas e pitorescas como Novgorod, ou Suzdal, ou ficava em Leningrado, a Veneza do Norte? Cúpulas douradas, reluzentes, avenidas neoclássicas e ícones pintados podem dar melhores cartões postais, respondi. Mas é aqui, nestes imensos panoramas de concreto armado, que estendem até onde a vista alcança, que a história moderna de Moscou começa verdadeiramente. As pessoas comuns não vivem nos terrenos da igreja ortodoxa. Também não vivem nos apartamentos de luxo, escondidos nos complexos dos ministérios. Vivem aqui, nessas passagens implacáveis. É isso que eu preciso compreender para ser uma obrigação política. Assim começou a minha viagem pela história selvagem de industrialização soviética. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, os governos de toda a Europa enfrentaram a tarefa urgente da reconstrução urbana. A habitação, e em particular a habitação de uma classe trabalhadora militante, quase tinha uma revolução, por exemplo, na Reino Unido, na 46. Era uma prioridade política. Havia um consenso entre muitos de que apenas a prefabricação poderia fornecer quantidade suficiente de habitação ao ritmo necessário. Na Rússia, a crise era particularmente grave. Milhões de mortos e centenas de cidades e aldeias destruídos, numa passagem de devastação total que estendia desde os arredores de Moscou até a fronteira com a Polônia. Mas, apesar disso, a produção de edifícios por máquinas não foi o objeto de discussão. Embora os fundamentos teóricos de uma história da indústria de construção moderna, baseado na prefabricação, tivessem sido publicados 30 anos antes. Já em 1928, a Organização de Arquitetos Contemporâneos, liderada pelos construtivistas, a grupo mais importante dentro da vanguarda, tinha escrito um manifesto que refletia quase exatamente o famoso ensaio de Walter Gropius sobre a necessidade de estandardização e produção em massa.
Mas a política arquitetônica soviética, nessa época, permaneceu aprisionado no estrangulamento ideológico do que confusamente foi conhecido como realismo socialista. As ideias modernistas sobre a industrialização foram rejeitadas completamente como encarnação do capital financeiro. É uma coisa um pouco louca, né? O novo programa para a arquitetura soviética estaria firmemente enraizado na assimilação da crítica do passado. Triunfalista e reacionário, não era nem socialista, nem em qualquer sentido significativo realista. A realidade social deveria ter exigido a industrialização imediata da construção para resolver a crise da habitação. Mas tal só viria a acontecer após a morte e a denúncia de Stalin em 1953. E esse é um dos primeiros experimentos na prefabricação no início dos anos 70. Então, acabar como o passado, amanhã nós vamos industrializar. Tem algumas palavras que até hoje, para mim é difícil. Não sei, provavelmente tenho problema com minha língua. Então, 2 anos mais tarde, o Comitê Central do Partido Comunista publicou 2 documentos de importância crucial sobre a eliminação do excesso de indulgência do design e construção e sobre o desenvolvimento da construção de habitações na União Soviética. Foi um ataque não particularmente sutil ao formalismo bombástico da era de Stalin e de um reconhecimento tácito que a reconstrução da cidade era impossível enquanto as formas tradicionais de trabalho manual e artesanal dominassem a indústria. A futura Moscou não seria construída em pedra, estuco e escultura decorativa. E assim, enquanto os retratos e as estátuas do grande timoneiro, o apelido de Stalin, eram retirados das ruas, foram dadas instruções explícitas ao setor da construção para industrializar na base da produção em massa de concreto. E essa é uma fotografia que acho mostra bem a próxima parte dessa pequena palestra, porque mostra todos os tipos de prefabricação que foram construídos durante 20 anos. Então, mais perto de 50, pouco mais profundo, mais alto, 60, essa azul, 70, e quando você vai mais profundo dessa fotografia, os anos 80. Essa é muito engraçada, essa fotografia. Era uma carta postal que eu comprei. Vale muito essa, mas agora você pode fazer uma download na internet. Porque essas canteiras de obra, eles fizeram casamentos em massa, porque esse novo tipo de habitação social, esses conjuntos, representou uma nova visão do socialismo. Então, para fazer um casamento na mão na canteira foi uma coisa muito chique, engraçada, não é? E como você pode ver, não somente um casal, mas tem uma fila de casais também atrás delas para casar na canteira. Imagina isso, que bom, hein? Então, novas fábricas foram construídas, pedreiras de cimento escavadas, e aparentemente, de um dia para o outro, grandes blocos de concreto, painéis e componentes saíram das linhas de produção. Como o investimento dos vastos recursos na criação de uma passagem tecnológica totalmente nova, não havia volta a dar. As estrondosas caminhões de concreto e as florestas de guindastes
era mudar para sempre a face da sociedade soviética e transformar a vida de seus cidadãos. A transformação foi tão abrangente que no final da década de 1980, 90% de todas as habitações, escuta essa, 90%, de todas as habitações de Moscou e as outras cidades também, eram construídos em concreto prefabricado. Uma coisa louca. Então, pensa sobre isso. Uma coisa, uau! Eu vou te explicar como isso aconteceu. Foi um programa urbano que, independente das suas falhas, melhorou consideravelmente as condições de vida da grande maioria da população. Para muitos cidadãos, foi a primeira vez que puderam usufruir dos benefícios da água quente, do aquecimento central e banheiros internos. Então, para sublinhar o poder dessa fotografia aqui, era um orgulho da União Soviética. A melhoria das condições de vida da classe operária era inconcebível sem a inclusão de todas as oportunidades abertas pela transição para a prefabricação e para a produção mecânica. Era igualmente impossível imaginá-la sem a socialização dos meios de produção, que através da propriedade e a gestão estatal ou através do sonho de Lenin de um socialismo baseado numa rede de cooperativas civilizadas. Eu quero fazer uma pequena desvio agora para contextualizar essa. Esse é meu manifesto, apesar da hegemonia de ideologia neoliberal, há poucas provas empíricas que indicam que a acumulação desregulada de capital possa evitar as profundas crises sociais e ambientais que enfrentamos. Na mesma forma, não há provas que eu saiba que mostram que as grandes empresas internacionais envolvidas na construção e na especulação imobiliária possam resolver as profundas desigualdades sociais que caracterizam a cidade capitalista. Pelo contrário, não é que as empresas de construção no setor privado e os construtores especulativos sejam incapazes de produzir habitação bem construída, e simplesmente que o aumento da taxa de lucro e dos dividendos dos acionistas terá sempre precedência sobre o valor social a longo prazo e é um imperativo de erradicar a pobreza habitacional. Essa é típica do arte desse período que celebrou a mão da obra, é uma contradição, mas tinha muitos exemplos de escultura, pintura, que pegou a nova sujeito, os trabalhadores. Essa canteira, tira nessa fotografia, eu acho que é 86, é pouco difícil para lembrar. Este equilíbrio entre o valor da troca e o valor do uso é invertido nas sociedades em que não existe um mercado interno da terra e da habitação, e em que os meios de produção são propriedade estatal. E isto que torna a experiência soviética historicamente importante. Nas condições de em inglês se chama Administrative Command Economy, em português Economia de Comando Administrativa. É um sistema de planejamento centralizado. As principais decisões políticas sobre o projeto e a construção eram decididas centralmente em Moscou e depois disseminadas pelos ministérios e as organizações de construção regionais. Havia dois mecanismos principais para alcançar esses objetivos econômicos e habitacionais. Os planos quinquenais, que estabeleciam
metas e objetivos para a produção, e a invenção que se chama em russo Domostроительный комбинат. É impossível traduzir isso em português. A DSK. Esta organização reuniram arquitetos, engenheiros, economistas, técnicos e mão de obra numa única empresa. Seriam o motor que criaria as fundações para o desenvolvimento que elas estavam sonhando, produção em linha contínua. Essa ideia da produção em massa que não vai parar, nunca vai parar. Tem uma feedback loop que vai operar o tempo todo, continuamente assim. A ponto desse em que essa DSK, essa organização, vai criar as fundações para a transição entre o desenho, o fábrico e a montagem. Seria tão perfeito como na produção de automóveis ou aviões. Um sonho que foi compartilhado também na Oeste. Uma leviata organizacional e tecnológica, a DSK, essas organizações, deveria ser a máquina para a entrega de habitações a velocidades anteriormente inimagináveis. E em muitos aspectos formam um sucesso retumbante. E a certa altura, o DSK Moscova, que emprega 20 mil trabalhadores, conseguiu construir um bloco habitacional de 80 apartamentos em apenas 50 dias. Essa é a entrada de um bairro muito famoso. Eu vou contar a história desse bairro agora, Novichermushki. E essa é Ho Chi Minh, esse pratinho lá. Rejeitados pelos stalinistas como burguesa e contra-revolucionário, agora a ideia modernista sobre a mecanização da construção passaram a ser vista como o único caminho viável para o futuro. Um futuro que seria inequivocamente moldado em concreto armado. Gostroi, o nome do Ministério Central da Construção, lançou um desafio aos arquitetos e planejadores. Resolver a crise da habitação no espaço de 12 anos. 12 anos, não mais. Foram abertos novos institutos de pesquisa encarregados de dar forma à nova cidade soviética. Enquanto inovações tecnológicas, como, por exemplo, vibro-rolling, essa vibrotecnologia, melhoravam radicalmente a qualidade dos componentes. Os trabalhadores de construção civil deitaram fora suas espátulas e serras e foram requalificados como operários da fábrica e trabalhadores de montagem. Em 1957, apareceu o primeiro conjunto habitacional experimental em Novichermushki, no sul da cidade. Uma mistura de habitações de painéis de concreto de 5 e 8 andares. O bairro foi planejado como uma zona residencial ecológica e socialmente integrado, completa com parques, redes pedonais, escolas, cinema, lojas e as outras coisas. Foi uma grande parte inspirado pela ideia dos anos 20 dos construtivistas de uma Sotsgorod. Sotsgorod era uma acronima para a cidade socialista. Esta ideia de um povoamento planejado para um máximo de 30 mil pessoas estava enraizada em princípios do Garden City Movement, o movimento Cidade-Jardim, e do modernismo arquitetônico, e foi proposto como modelo de um novo tipo de desenvolvimento urbano descentralizado que poderia ser implementado em todo o país. A Novichermushki, a sua progenitura arquitetônica, foi um sucesso internacional imediatamente, que atraiu arquitetos
e urbanistas de toda a Europa que acorreram para ver essa nova cidade máquina. Na altura, ninguém poderia ter previsto as consequências desta experiência. Ai, que pena. Voltou. A Piattitagem literalmente significa 5 andares. E esse modelo fica um modelo que literalmente foi construído através de 11 zonas de tempo na União Soviética inteira. Então, esse modelo, a Piattitagem, rapidamente tornou-se um ícone cultural, como você viu na fotografia de casamento. Popularmente apelido por Khrushchevka, uma homenagem ao então líder soviético, demonstrou claramente com sucesso as possibilidades urbanas de produção em massa. Em 10 anos, menos de 10 anos, praticamente todas as cidades de Minsk, na oeste, a Vladivostok, na leste, tinham o seu próprio Cheremusky, composto por esses modestos apartamentos produzidos em fábrica. Era o prototipo de uma modernidade soviética renascida. E tal era a sua fama, que ninguém menos que Dmitri Shostakovich escreveu uma opereta que incluía essas palavras imortais. Eu tentei traduzir em português, mas é assim. Cheremusky, Cheremusky, em cada quarto, em cada andar, felicidade municipal. Um lugar celestial, sem vestígios de um passado sombrio e sangrento. Finalmente, o paraíso. Realmente, paraíso. E quase impossível subestimar o profundo impacto desse modelo de habitação, que não só foi omnipresente em toda a União Soviética, mas importante, foi exportado para a Europa do Leste, África e também Cuba. Olha, essa expressão lá embaixo provavelmente não faz sentido. As palavras do primeiro-ministro do Reino Unido em 63. Esses experimentos, como a tecnologia de construção e o compromisso político de mecanizar a indústria, refletiam uma mudança cultural mais geral nas atitudes em relação à ciência e tecnologia. Tanto o Oriente como o Ocidente foram dominados por uma profunda crença no poder socialmente transformador da ciência e tecnologia. As planejadoras soviéticas viam na, quotação, perfeição da produção industrializada, não só a possibilidade de revolucionar a vida cotidiana dos cidadãos, mas também de escapar o fado fisiológico e psicológico do trabalho pesado. Surgiu uma nova visão utópica do socialismo, em que toda a maquinária de produção industrializada, totalmente socializada, se tornaria automatizada, libertando o cidadão soviético do trabalho e assinalando a transição para uma, quotação, comunismo robotizado, que libertaria a cidadão soviético da necessidade. Entendeu o que estou falando? É super importante. Essa é uma expressão dessa fetichismo científico na Academia da Nauka, a ciência lá em Moscou. Que significa essa? Pode falar a vitória, determinismo científico e tecnológico. Nessa atmosfera contagiosa e otimista, os manuais soviéticos da economia política
e da história do marxismo foram reescritos. A versão soviética revista do materialismo histórico defendia que as contradições de classe e a caráter socialmente antagônico das sociedades capitalistas tinham sido magicamente resolvidos e transcendidos através da combinação da propriedade e planejamento estatal. Embora o processo do trabalho soviético, isso é super importante, estava completamente livre de qualquer contradição social. Qualquer contradição. O paraíso chegou, no trabalho também. Como tal, o desenvolvimento do futuro do socialismo prendia-se principalmente com o maior desenvolvimento das forças produtivas, como a marcha inocente da ciência e tecnologia, não contaminado pela ideologia política. Além disso, a transição universal para a produção maquinária não só aumentaria a satisfação material das massas, mas resolveria a contradição entre o trabalho manual e mental, conduzindo assim uma nova forma, madura noção comunista do trabalho. Essa é uma fotografia muito antiga, que eu tirei com uma máquina, quase 40 anos atrás, né? Meu Deus. Então, este sonho determinista de uma utopia tecnológica rapidamente ficou estabelecido no setor da construção. Com o retreinamento completo dos arquitetos e dos trabalhadores da construção civil, em breve surgiria uma nova divisão do trabalho, no qual o número de pessoal técnico e de gestão aumentaria lentamente, ao mesmo tempo que o trabalho não qualificado, o trabalho pesado, seria liquidado. Numa situação em que o pedreiro se tornasse condutor de guindaste, o carpinteiro antigo, o operador, e o estucador, a maquinista, a mecanização conduziria a uma sofisticada requalificação da mão de obra. Nasceria uma nova trabalhador soviética moderno, polivalente, altamente qualificado, intelectual e com pleno controle de um processo em que o seu trabalho assumiu um caráter criativo e diretamente social. Tratava-se, quanto mais não fosse, de uma narrativa atraente. Em 1970, parecia, retoricamente, que a terra prometida do comunismo estava perto. Uma ilusão que foi consagrada pela construção do Parque das Alcances Econômicas, em inglês, The Park of Economic Achievements, lá situado na norte da cidade. Uma espécie de parque temático e ideológico era uma demonstração do poder político e econômico da União Soviética. Pavilhões exóticos dedicados a todos os ramos da economia transbordavam de afirmações utópicas sobre a superioridade da ciência e tecnologia soviética. Era uma passagem repleta de maquinária reluzente e exibições floridas sobre a inevitabilidade da hegemonia global soviética, coroada pelo pavilhão espacial de Yuri Gagarin, que mostrou que o país liderava a corrida para conquistar o cosmos. Mas, essa é super importante, uma das características da União Soviética foi a disjunção radical entre as afirmações retóricas sobre a natureza da sociedade e a realidade vivida atual.
no nevoeiro ideológico celebratório da iminência do socialismo do completo, essas são as palavras de Brezhnev, era por vezes difícil para cidadão comum e para os companheiros no Ocidente distinguir a invenção do mito da realidade objetiva. Então, isso é importante. Tudo é importante. A realidade da vida do trabalhador na construção era um pouco diferente do que foi relatado nas publicações oficiais. Com a aceleração do processo de industrialização, foram utilizados na indústria as mesmas formas de tecnologia que no Ocidente capitalista. Os planejadores soviéticos adoptaram abertamente os sistemas disciplinários do controle da mão de obra, do taylorismo e do fordismo, numa política que foi conhecida como NOT, Naучная Организация Труда, Organização Científica do Trabalho. Como tal, se um trabalhador soviético tivesse sido vendado e transportado de uma fábrica de painéis de concreto nos arredores de Moscou para uma fábrica no Ocidente, quase não teria notado a diferença. O mesmo ruído ensurdecedor, a mesma poeira sufocante, estruturas salariais quase idênticas, e um ritmo de trabalho que era igualmente ditado pela velocidade da linha de produção. Apesar de todas as previsões, a transferência dos aspectos qualitativos do trabalho para a máquina não resultou numa criação de uma nova, intelectualmente criativa classe de trabalhadores. Tal como seus homólogos ocidentais, os operários de construção soviéticos estavam totalmente alienados dos meios de produção, que foram socializados apenas na medida em que eram propriedade de órgãos abstratos e inacessíveis do Estado. A cultura do trabalho soviética exigia obediência e um sentido de disciplina quase militar, reforçado por uma divisão vertical do trabalho estritamente hierárquica. Este sistema estava encapsulado na aplicação universal em russo edino nachalye, em português, gestão por homem só, em inglês, one man management. E também na utilização generalizada os salários à peça, essa forma de salário que Marx pensou era um dos piores aspectos do capitalismo, e pagamentos de bônus também, e a introdução das competições da produtividade entre trabalhadores. Essa era uma combinação tóxica que apenas aprofundou o sentimento da alienação. Com pouco ou nenhum controle direto sobre o processo do trabalho ou sobre seus produtos, a única forma de resistência possível, a greves foram proibidas, obviamente, a única forma de resistência possível para o trabalhador soviético atomizado, que a soviética, a classe operária foi atomizado, era para falsificar os registros de produtividade, fazer walkabout, se chama, isso significa simplesmente passear em volta da canteira da obra, fazer uma besteira, beber vodka, uma coisa, simplesmente disparar-se. Ou, crucialmente interessante dentro das fábricas, abrandar o ritmo do trabalho. Vamos desligar a máquina. Mas, isso é importante, como o esgotamento da economia soviética, provocado pela arms race, essa corrida do armamento, impulso para aumentar a produtividade só se intensificou. Houve um tempo
antes do reaparecimento do mercado imobiliário, em que qualquer qualquer das principais avenidas que saíram do centro urbano para a periferia era como viajar através de zonas horárias claramente demarcadas, um relógio econômico e tecnológico de 70 anos de desenvolvimento urbano regulado pelo Estado, em que havia uma correspondência direta entre a produção de espaço e os objetivos quantitativos dos sucessivos planos quinquenais. Os planos quinquenais fixavam objetivos para todos os aspectos da atividade de construção, desde a recomendação sobre novas estruturas salariais, o volume total do concreto e as estimativas do número de apartamentos. Tudo que era necessário saber e tudo que existia poderia ser sonhado, era medido, quantificado e contido nos planos. Documentos meio sagrados escritos na linguagem do cálculo aritmético. A consequência disto foi que a indústria da construção, tal como os outros setores econômicos, foi atingida por uma forma cada vez mais virulenta da razão instrumental, que media o progresso e a qualidade em termos estritamente quantitativos. Tem uma... Tá bom, vamos ficar lá. Os planos eram a chave para a rápida expansão da Moscou. Em 1971, a prefeitura apresentou uma proposta abrangente para o desenvolvimento da cidade para os próximos 20 anos. O plano sublinhava o papel de Moscou como centro cultural e econômico do URSS, limitava o crescimento da cidade por exterior. O aspecto mais significativo foi o plano para a construção de uma rede descentralizada de micro-regiões, microraiony em russo, bairros autônomos fornecidos, em teoria, com todas as infraestruturas sociais e culturais essenciais. Mas, se na primeira fase de prefabricação, por exemplo, os cheramushkis foram planejados em unidades compactas e a escala humana, com um elevado nível de infraestrutura coletiva, na última fase, nos anos 80, surgiram micro-regiões gigantíssimas, construídos para até 250.000 de habitantes, em aglomerados de torres de concreto de grande altura, são passagens implacáveis, muito distantes das visões social e ecologicamente imaginativas dos anos 20, mas que eram, no entanto, proclamados como triunfos de imaginação tecnológica e de planejamento econômico e social. Perdeu uma imagem lá, mas não faz mal. Arquitetos, errado, proletários. Uma pequena desvia para vocês, né? Nós somos arquitetos, mais ou menos. A transformação tecnológica da indústria de construção alterou profundamente o papel do arquiteto. De uma posição de preeminência no processo de construção, o arquiteto foi rebaixado no fundo de hierarquia. Sentado em longas filas, em gabinetes e escritórios do tamanho de uma armazém, não havia lugar para idealismo ou voz criativas da fantasia. O papel criativo do arquiteto tinha se reduzido à montagem de uma gama limitada de componentes retirados de catálogos normalizados. Como feito, a profissão foi proletarizada e os arquitetos transformados em trabalhadores assalariados simples. No final da União Soviética, o salário médio de um arquiteto era metade de um operário de construção civil
e 2/3 de um operário fabril. Uma vitória da classe trabalhadora, não é? Apesar das melhorias indiscutíveis na qualidade de construção, a decisão final sobre qualquer inovação importante foi deixada aos economistas e planejadores. Mas mais importante ainda, não se tratava de mudar a direção geral da habitação e do desenho urbano. Apesar disso, no final dos anos 80, eu não vou falar isso, mas tinha vários experimentos para desenvolver um sistema mais flexível. Mas a indústria permaneceu orientada socialmente e tecnologicamente para torres de apartamentos assim. Então, as últimas 4 páginas eu vou fazer rapidinho, porque eu quero compartilhar com você o que aconteceu durante os últimos 30 anos. Eu assisti ao fim da União Soviética ao vivo. Uma burocracia ossificada, a estagnação econômica, escassez de alimentos, uma população cada vez mais desiludida, obrigaram o Politburo a introduzir reformas de grande alcance. A perestroika, reestruturação, e glasnost, abertura, entraram no vocabulário popular. Numa notável mudança de tom, economistas e altos funcionários do Partido Comunista defenderam a necessidade de reestruturar e democratizar radicalmente as relações sociais, de repensar o conceito de propriedade social e de reformar o sistema de comando administrativo de gestão econômica. Mais radical ainda era a proposta de introduzir relações mercadoria-dinheiro em um mercado limitado para serviços de design e construção. Entretanto, numa última tentativa de resgatar alguma semelhança com a cultura revolucionária dos anos 20, exigia-se o reforço do papel das coletivas de trabalhadores como célula fundamental da sociedade ou como principal órgão da autogestão socialista. Alguns autores argumentaram que, no decurso da história soviética, os trabalhadores tinham perdido qualquer oportunidade real de participar na gestão das empresas e nos debates fundamentais sobre o desenvolvimento econômico e social. No entanto, a sugestão de que a dialética das forças produtivas e das relações de produção necessitava de uma reelaboração sistemática e que o marxismo soviético se tinha vulgarizado e corrompido, foi tudo muito pouco e muito tarde. Essa é a ulica Gorkova. Eles mudaram os nomes de todas as ruas lá em Moscou durante esse período. Essa apelido Gorky, sobre o romancista famoso, escritor Gorky. Mas essa é muito revolucionária. Agora, Tverskaya, é o nome da rua antes da Revolução. Essa imagem realmente me irritou. Seriamente me irritou. Eu tirei de uma quarto lá de um amigo. Essa palavra lá é revolúcia. Então, essa representa a degeneração. Porque a decadência. Agora, a revolução é usado para fazer propaganda para a televisão. É interessante, hein? A rapidez como a União Soviética se desmoronou apanhou toda a gente de surpresa. E uma das características mais notáveis nos últimos 30 anos foi a velocidade com que o legado de 1917 foi renegado. Poucos dias após a derrota do golpe de Estado em 91, a bandeira da guia zarista hasteou sobre o parlamento. E com a privatização total dos bens do Estado e dos setores industriais mais importantes, a cidade começou a sua descida. Em inglês eu falo turbocharged gangster capitalism.
Os cassinos e as lojas de câmbio multiplicaram-se por toda a cidade e pela primeira vez em 70 anos reapareceu no mercado imobiliário. A habitação do Estado foi privatizada, vendida e a propriedade privada de terra foi restaurada. As fábricas fecharam, os subsídios foram retirados e as cidades de indústria única, outrora decoradas com bandeiras vermelhas, foram abandonadas. A rede de segurança, que durante gerações garantiu aos cidadãos soviéticos serviços básicos da habitação, educação e da saúde, começou a desintegrar. Surgiu uma nova palestra, uma nova palavra no vocabulário, бездомный, sem teto. O principal indício, juntamente com o desemprego, do rápido aprofundamento da desigualdade social que acelerou durante a década 90. A situação iria agravar-se ainda mais. Um relatório do Credit Suisse, amplamente divulgado, afirmava que em 2015 a Rússia registrava o pior nível de desigualdade de riqueza do mundo, acompanhado por uma onda de dependência de heroína, alcoolismo e problemas da saúde mental. Lenin seriamente está virado no túmulo. O problema porque é uma boneca plástica. A substituição do Partido Comunista na ordem de vida econômica e política por uma cleptocracia autoritária é uma história para outra altura, mas vale a pena refletir sobre o que aconteceu à produção da habitação. Na minha última visita, em 2017, fiquei alojado num apartamento lá no lendário Novi Cheremusco. Estava lá para escrever sobre as consequências da venda da habitação, conjuntos públicos sociais e a proposta de demolição da primeira geração dos apartamentos prefabricados. Esse é um exemplo. Em junho do mesmo ano, a Duma de Moscou, que é controlada pelo Putin e os amigos dele, aprovou por unanimidade a demolição de mais de 4.000 blocos de apartamentos. Imagine isso, 4.000 blocos. Em cada bloco tem 20 apartamentos. Afetando a vida, somente em Moscou, de quase 2 milhões de pessoas. É uma coisa inacreditável, né? Uma inversão total. Foram feitas promessas de realojar as famílias na mesma zona. Na realidade, como eu descobri, muitas delas foram realojadas na chamada Nova Moscova, uma passagem desolada de apartamentos densamente compactados, muitos deles mal construídos, situados na periferia, para além da periferia. As rumores de irregularidades e práticas ilegais e a forma clandestina, o duvidoso como a campanha de demolição foi conduzida, provocou furor. Milhares de pessoas desfilaram nas ruas com cartazes com as palavras deportação, fraude, escândalo, em russo, чистый обман, em português, puro engano. Essa é uma fotografia louca. Atrás dessa, eles destruíram alguns bairros feitos de conjuntos habitacionais. E eles colocaram essa ficha sobre o desenvolvimento do mercado imobiliário. É coisa louca, né? Então, ativistas no setor da habitação argumentavam que o que estava a ser destruído não eram apenas de suas casas, mas todo o seu modo de vida, as suas memórias, as redes de amigos e familiares. A prefeitura argumentou que as habitações selecionadas para a demolição, particularmente a parte de etage, Khrushchevsky, Cheremusky, não tinha salvação. Mas
Os professores da Academia da Arquitetura discordaram e mostraram como era perfeitamente possível consertar, reparar e melhorar esses blocos de apartamentos e, portanto, guardar e manter as relações sociais. Mas a verdadeira razão para a sua demolição era muito mais prosaica. Bairros, por exemplo, como Cheremouski, situavam-se em prime real estate, terrenos valiosos, com excelentes ligações ao centro da cidade. Era absolutamente claro para os ativistas e os residentes nesses blocos o que estava acontecendo era nada mais, nada menos do que especulação urbana sancionado politicamente pela Putin e os amigos de Putin lá na prefeitura. Como nos diz uma morador que enfrentou despejado forçado nessa cotação dela, como e que é possível pegar nas pessoas e mudá-las para onde as autoridades querem, para edifícios altos como apenas um pedaço da vegetação no meio? Não só pode tratar Moscou e seus habitantes dessa forma. Não estamos cá para viver a curto prazo. A cidade deve ser construída para o conforto dos seus habitantes e não desenvolvido com o objetivo de maximar os lucros a toda a custa. Quase lá, gente. Era um epitáfio triste e algo previsível. Após 3 décadas de terapia de choque econômica, quase não restam vestígios das ideias soviéticas sobre planejamento econômico urbano. O mito do mercado livre reina supremo e o setor imobiliário rege agora o desenvolvimento urbano. Houve um tempo em que era possível orientar-se em Moscou através de 7 bolos de casamento, se chama, os arranha-céus ornamentados que antes dominavam a linha do horizonte. Já não é o caso. Como convém a uma metrópole capitalista moderna, uma cidadela de vidro reluzente ergue-se agora sobre a cidade, a sede bancária e empresário da nova classe dominante. No entanto, apesar da mudança da forma como a Rússia se vê e se projetar, há continuidades significativas e poderosas como a era soviética. Primeiro, a bandeira vermelha pode ser sido substituído pela águia imperial, mas o poder político e econômico continua concentrado nas mãos de uma elite oligárquica. A economia, tal como na era soviética, continua em pé de guerra e todos os caminhos vai dar ao Kremlin. A Igreja Ortodoxa, altamente reacionária, conquistou espaço deixado pelo Partido Comunista, mas é igualmente hábil da manipulação ideológica das atitudes e crenças do público, em que o fé em Deus e o nacionalismo fervoroso se fundiram com o conservadorismo cultural que censura todas as formas de dissidência. Essa a prefeitura, recentemente, e que é particularmente engraçado, olha a nova classe dominante com todas as limusines, né? Pretinhas, termo limpo. Gosto das venas de uma. A última. 2 minutos. E você está liberado. Em Rússia de Putin, tal como no passado, a democracia ocidental é retratada como ficção, que não tem lugar na vida russa. Entretanto, a indústria de construção continua presa à mecânica de prefabricação, mas de forma primitiva, baseada no concreto. Como única diferença real de que a taxa de lucro substituiu o cumprimento dos objetivos planejados da produção social. Sempre achei que a melhor descrição da União Soviética era uma variante do capitalismo de Estado, ou, se quisermos ser mais generoso,
um estado dos trabalhadores defumado. Mas, acima de tudo, foi um experimento, a primeiro do gênero, e apesar de sua sombra totalitária, o discurso sobre as possibilidades econômicas e políticas do socialismo e o papel da arquitetura dentro dessa nunca era completamente extinguida. Esse é um discurso para uma outra vez. É importante para lembrar isso. Então, conhece ele? Então, interessante. Eles deixaram Lenin no mausoléu na Praça Vermelha e Marx continua do pé em frente do Teatro Bolshoi. Mas a sua crítica ao capitalismo é pouco discutida. Muitos anos atrás eu estava conversando com um amigo do seu escritório, bebendo vodka, obviamente, e discutindo a literatura e arte soviética. Passei os olhos pelas suas prateleiras cheias de livros. Perguntei, onde estão os seus exemplos de Marx? Eu perguntei a ele. Esses? Ele riu. Nós estamos lá na varanda, a apoiar a gaiola dos pássaros. Sério? Sim, está lá. Você devia ir buscá-los, eu respondi. Ele nunca escreveu muito sobre o socialismo, mas tinha muito a dizer sobre a natureza do capitalismo. Acho que vocês precisam dele agora mais do que nunca. Só isso para hoje. Obrigado pela sua paciência. Eu espero que vocês me entenderam, né? Mais ou menos. Foi... Tá? Tem dúvida, mas não. Eu acho que foi pouco mais de 1 hora, mas não faz mal. O quê, Atleta? É porque você tem que aprender que existe oxítonas. O quê? Palavras deixa pra lá, Jonathan. Ocidente? Palavras oxítonas. Apesar. Apesar. Não, obrigado. Por que você não me corrigiu, né? Tem mais sugestão sobre a gramática? Não, tá ótimo. Foi muito bom, deu para entender tudo. A gente já tá. Tá, não tem perguntas? Ótimo. Eu vou andar na fresca. Eu acho... voltou a funcionar? Jonathan, achei muito jóia, viu? Eu adorei saber isso, porque a gente tem muito pouca notícia do que realmente aconteceu na União Soviética durante todos esses anos, principalmente em paralelo com esse desenvolvimento pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra. E no Brasil acontece uma espécie de desenvolvimento, eles chamam, né, eu detesto essa palavra, mas enfim, acontece uma trajetória histórica que é atípica em relação à Europa e aos Estados Unidos, e em certo sentido a mesma coisa acontece aí, na União Soviética, só que numa forma diferente, né? Então, assim, eu adorei ver essa narrativa, essa história, essa costura aí que você fez. Eu não tenho, assim, perguntas imediatas, mas eu só queria enfatizar que para você talvez pareça uma obviedade, mas para nós é muito precioso isso, sabe? Porque, assim, não está disponível, não tem como acessar, tem, né, uma ou outra notícia. Então, falei talvez o suficiente para as pessoas terem as suas perguntas. Muito obrigado, Silke. Olha, essa é uma versão muito curta. Eu cortei, tem muitas nuances e detalhes e evidências e cotações, simplesmente para ler alguns desses manifestos, nas palavras delas, é super importante. Eu quero chorar às vezes, porque a realidade está diferente, mas tinha essas visões. Está lá, no papel.
Opa, Tiago. Jonathan, obrigado. Assim, muito bom porque eu acho que é fundamental a gente pensar uma crítica da experiência socialista que leve isso muito a sério, né? Eu gosto muito de uma anedota que diz que o Adorno uma vez foi questionado: mas você fala mal da União Soviética e dos Estados Unidos, e aí? Você então está no caminho certo, né? Eu acho que passa um pouco por aí, porque da forma como você constrói esse argumento, como a Cico falou, isso chega muito pouco, né? Eu nunca li muito sobre isso, mas é muito interessante porque os princípios da socialização do capital foram completamente mantidos, né? A necessidade de elevação da produtividade do trabalho, a tendência de elevação da composição orgânica do capital, tudo isso submetendo a um país que se dizia socialista, né? Como diz o Marshall Postone, né, assim, a União Soviética acabou com os capitalistas sem acabar com o capital, né, como princípio de regulação social. Acho que, nesse caso, a Constituição Civil fica muito bem demonstrada. Eu queria, na verdade, talvez seja uma questão mais... duas questões, na verdade, né? Uma mais política. Você começou falando da sua tendência, acho que foi libertária que você falou, né, assim, como que você enxerga isso? Porque eu acho que no Brasil existe uma tendência política de recuperação do mito soviético, dessa Revolução Russa, enfim, eu compartilho dessa sua posição, talvez libertária, autonomista, não sei o melhor nome para dar, mas que isso deixa claro um certo posicionamento político, né? Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso. E a segunda questão, talvez mais direta, você conta uma história do desenvolvimento das forças produtivas do canteiro. Sim. Como que se desenvolveu as forças produtivas, eu não sei se minha pergunta faz muito sentido, eu não sou arquiteto de formação, no campo do desenho, né? Porque no Ocidente tem desenvolvimento do CAD, do BIM, e como que isso aparece na União Soviética, ou se desenvolve, se pega nesse período histórico. É isso, obrigado. Obrigado, Tiago. Primeiro... Opa! Sim. Eu vou fazer uma lista agora. Muito obrigada pela sua fala. Acho que, reiterando os comentários anteriores, a gente tem poucas notícias. Eu queria só que você falasse um pouquinho mais desse seu procedimento de pesquisa, em que as fotografias são muito importantes. E como você apresenta o seu trabalho, esse jogo dessas imagens muito bem selecionadas no seu arquivo, que eu imagino que deve ser muito bom. Então, que você falasse um pouquinho dessa prática fotográfica enquanto procedimento de pesquisa também, e essa estratégia sua de apresentação desse jogo de pequenas frases com as imagens, que eu acho que tem um efeito muito bom. Obrigado, eu gosto dessa pergunta. Eu tenho muito... eu poderia continuar simplesmente respondendo essas... tem quatro questões aqui. Primeiro, eu gostaria de reemfasizar. Isso, obrigado. O fato que dentro das academias de ciências, que incluiu tudo, tinha essas discussões inacreditáveis, por exemplo, sobre a teoria do valor. Na Ocidente, essa não acontece lá. Aconteceu sim. Simplesmente é popular na esquina. E também eu fui nas festas, nas dachas, essas casinhas do fim de semana lá na floresta, no mata. E você não pode imaginar a qualidade da discussão sobre o que significou. Tinha essa paixão. Vamos resgatar o socialismo. Nós temos a oportunidade para fazer isso. Fora da burocracia, fora do partido. Nós podemos recriar novas condições. Mas essa é uma história para outro, mas é importante para lembrar isso. Olha, politicamente, eu acho que se chama anarco-comunista. Tinha um movimento no paralelo do partido do bolchevique, inspirado pelas obras de Kropotkin, que foi muito forte em Ucrânia, interessante, e também em Moscou e as outras cidades. E as anarquistas, anarco-comunistas, uma versão do comunismo mais libertariano, é uma grande força dentro dos sindicatos e também nas canteiras de obras também. Elas apoiaram os movimentos anarquistas e também Trotsky, que é interessante. Então, o que aconteceu?
O Trotsky mandou o Exército Vermelho para matar os anarquistas. Que coisa é essa? E, ao mesmo tempo, depois a morte de Kropotkin, em 21, esse movimento foi banido. Esses anarquistas eles foram expulsos, incluindo Anna Goldman e outros que foram lá para os Estados Unidos, de fato. Eles criaram os sindicatos, o movimento anarquista lá. Então, tem muito mais que eu poderia falar sobre isso. E era muito interessante para mim, para conversar com os filósofos especializados na história, materialismo, dialética e histórica. Tinha os acrônimos para Diamat, significa materialismo, dialética. Para os alunos da arquitetura é super interessante, super joia. Imagina, você está um aluno da arquitetura nos anos 70, lá, 80, lá no Moscou, para estudar o materialismo histórico e para estudar materialismo dialético foi obrigatório. Não tem opção. Você não pode matricular como arquiteto sem recebendo uma prova com essas disciplinas. Interessante. E também, obviamente, a história do Partido Comunista, que foi uma piada, porque eles mataram tantos comunistas, tantos marxistas, tantos anarquistas, eles precisaram de republicar essa história a cada 5 anos. Porque, ele não existe mais. Precisa pegar a tesoura para mudar. Então, o que aconteceu com o campo de desenho? Eu tentei tocar nessa rapidinho. Elas foram completamente proletarizados. Não tem opção. Você literalmente... Eu tinha um instituto de pesquisa da habitação que eu visitei em várias ocasiões. Foi uma coisa louca. Uma sala assim, 2 vezes maior, com literalmente linhas e linhas de arquitetos lá, com os catálogos assim, e você sentou lá desenhando assim, uma coisa completamente mecanicamente organizada. Não tinha nenhuma opção para fazer, vamos imaginar isso, fazer isso. Não. É impressionante. E no escritório de planejadores, eu vi elas com essas pequenas maquetes de polistirena, criando, como se chama? A patama, onde eles vão e colocam essas histórias. Foi uma coisa louca demais. Finalmente, sobre a fotografia, eu não sou fotógrafo. Mas, obviamente, tudo que eu fiz em minha vida acadêmica e agora também, eu adoro combina imagens com texto. Não, eu estou falando sobre isso, essa é uma imagem dessa. Eu gostaria de pensar que essas imagens é uma tentativa para criar uma narrativa paralela, pode falar. Porque cada um desses eu poderia falar muito sobre isso. A história desse prédio, por exemplo, o que acontece dentro desse prédio. E essa é uma coisa óbvia, pode ser em qualquer lugar. Mas vamos voltar para cá, essa é especialmente para Roberto. Isso. Então, tem mais perguntas? Opa! Você chegou a visitar... O Sérgio tem que falar no microfone. Preferência. Alô, pronto. Jonathan, você chegou a visitar as fábricas, e aí então pedi para você falar um pouquinho mais sobre as fábricas, assim, nessa sua descrição tão interessante que você faz, quase podemos estar lá com a sua... Não tinha tempo para isso. Eu fiz uma coisa que era, nessa época, muito louco. Porque você precisa lembrar. Eu acho que eu morava numa torre dos apartamentos lá na periferia de Moscou. Eu fui desesperado para visitar as fábricas. Eu pedi, de jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Mas eu visitei o Uzbequistão como um amigo na Ásia Central,
onde eles tiveram eu tenho fotografias de exatamente o mesmo tipo de habitação conjunto construído no meio do deserto. E consegui entrar numa fábrica e fez entrevistas com os trabalhadores. O que você acha sobre o papel do sindicato? O que você acha sobre perestroika? O que você acha sobre a slogan All Power to the Labor Collectives? Tudo poder para os coletivos de trabalhadores. Esse tipo de coisa super interessante. Eu poderia continuar para bastante tempo falando sobre isso, mas é verdade. E por exemplo, uma anedota sobre isso, como se chama? O líder, não o dono, o controlador dessa fábrica de concreto era uma mulher. Eu não falei nada sobre essa, super interessante, porque, olha, o que significa a revolução feminista na condição da União Soviética? Você tem o mesmo direito como um homem para ser explorado na fábrica. Mas é uma coisa interessante. Então, provavelmente 40% dos trabalhadores na construção civil eram mulheres. Para mim, uau! Incluindo essas pessoas, algumas das pessoas, eu fiz as entrevistas na cantera e dentro da fábrica de concreto também. A luz aqui então. Era um pouco voltar nessa coisa você mostra lá nas primeiras imagens aquela mulher e fala assim, vamos falar sobre elas, e aí depois você não falou, né? Que tem uma mulher naquela foto. Esse papel. E agora você voltou isso um pouquinho, e acho que a pergunta é assim, tem um envolvimento de uma população que mora nos lugares que estão sendo construídos, que é muito diferente daqui, né? Que o construtor, a pessoa que constrói, ela constrói para uma classe superior a dela morar, e ela vai morar na periferia. Nesse momento, na Rússia, que você está mostrando, na União Soviética, né? Tem esse envolvimento do trabalhador na produção dos próprios espaços onde eles vão morar. E quando você volta lá em 2017 com o Chris e faz aquele ensaio que eu acho primoroso, se a Júlia não viu, vale a pena ver, né? Que é um ensaio fotográfico do Chris com o texto do Jonathan Steindegard, que é incrível. Você mostra muito essas pessoas que estão sendo removidas, mas que elas eram, na verdade, os trabalhadores desse momento anterior, né? Na União Soviética. Meio como você vê isso, assim, né? Como que essas pessoas aceitaram? Porque no artigo fica um pouco óbvio uma espécie de enganação, né? As pessoas estavam sendo enganadas, mas ao mesmo tempo, o que aconteceu que tem essa anestesia de um grupo tão grande que estava envolvido na produção do espaço e nessa lógica da própria pré-fabricação, para aceitar isso quase que docilmente, assim, né? Porque foi uma remoção em massa, um negócio violento, e que os trabalhadores foram frontalmente afetados e atacados, e que isso conseguiu ser efetuado, né? Você fala um pouquinho mais desse momento. Especificamente o que? Os trabalhadores na construção ou a classe operária dentro desses bairros? Os trabalhadores da construção, que na verdade moravam nesses bairros, né? Sim, provavelmente. Olha, eu não fiz muito trabalho sobre isso recentemente, então eu não posso realmente responder numa forma. O que aconteceu, obviamente, durante o processo de privatização,
muitas pessoas elas saíram da construção, porque a construção é dura. Para 4, 5 meses durante o ano tem neve e gelo. Então nunca foi particularmente popular como forma de emprego. Essa é porque os salários para os mineiros e também para as construtoras eram muito altos para atrair essas trabalhadoras. Então, como eu entendo, tinha uma grande falta de trabalhadoras durante a reconstrução de Moscou depois o caída da União Soviética. Eu visitei alguns campos de trabalhadores, imigrantes que entraram em Moscou para construir esses novos bairros lá na periferia. Uma coisa louca demais. Esses containers compactados um em cima do outro, uma pequena cidade dos trabalhadores de construção imigrantes. É uma forma louca, num mercado de trabalho completamente desregularizado. Então, essa não é exatamente uma resposta que vai, mas essa é uma contribuição super importante, como eu entendo está acontecendo. Os sindicatos, por exemplo, que antigamente eles eram simplesmente um vínculo como partido, elas completamente pararam de operar. Então é uma coisa super triste. Essa ideia de uma classe operária organizada, lutando para os direitos nas canteiras e para os direitos dos moradores, como eu entendo, completamente desapareceu. Você precisa lembrar também, eu fiz algumas palestras em Moscou e também em Berlim, usando essa linguagem do marxismo, falando sobre o controle sobre os meios de produção, a questão da propriedade. E gente lá, eles ficam assustados. Puta que pariu! Desculpa se o que não. Outra expressão. Você é da KGB? O Stasi? O Stasi? Você é uma agente do governo, uma coisa assim? Porque a linguagem do socialismo, do marxismo, foi completamente desacreditado. Você não poderia, essas palavras, você não poderia usar a palavra classe em Moscou. Interessante. Então, essa é uma outra coisa para pensar. Como você pode continuar agora, nesse momento, criticar o desenvolvimento do capitalismo, por exemplo, esse capitalismo selvagem que está acontecendo, não usando a linguagem do marxismo. Interessante, hein? Não pode usar palavras exploração, alienação, constrangimento, esse tipo de coisa. Mais uma boa pergunta. Se tivesse oportunidade para voltar a fazer entrevistas com os trabalhadores, seria muito legal. Mas eu estava fazendo somente entrevistas com os moradores e documentando o furor delas sobre essa remoção, despejo forçado. Né? Deixa eu perguntar uma coisa bem rapidinho. Você falou que o povo era um pouco boicotar. Como é que fala isso? Não está com a palavra na cabeça quando os caras estragam as coisas de propósito, sabotar. Que tinha essa sabotagem. Mas a gente sabe que na Inglaterra, por exemplo, esses sistemas pré-fabricados que surgiram aí nos anos 60, 70, enfim, tem até uns documentários bons sobre, na verdade, o desenho previa lá um certo jeito, chegava no canteiro, o negócio não dava nada certo, né? Sim. Nada encaixava com nada, eles faziam uns remendos e improvisos. E a pergunta é, na verdade, se você sabe se esses defeitos na construção, que tem um monte, né? Na construção na União Soviética, era sabotagem ou também dava esse mesmo problema de defeitos, enfim, o desenho não dá, o desenho não funciona no canteiro. As duas. Essa primeira geração de pré-fabricação era cheia com problemas, particularmente esse conjunto entre os dois painéis
E quando você andar nesse bairro, você pode ver as másticas, todas, a fachada de um prédio absolutamente coberto com mástica, porque os detalhes elas foram mal desenhados, elas não entenderam as consequências dessas decisões. Mas também tinha uma história de sabotagem, porque eu não quero trabalhar hoje. Vamos colocar uma coisa na máquina. Pronto. A máquina quebrou. Que pena, né? Então, tem as duas contas, em fato. E uma das razões que a prefeitura disse que vamos destruir essa é por causa de tinha problemas em ingresso da água. Mas nós podemos constatar isso, não é um problema. Também, como você pode ver, não tinha elevadores. E com 5 andares é pouco louco, mas você pode colocar um elevador fora. Então, eu poderia conversar bastante sobre isso, porque tem uma grande briga entre os arquitetos na Academia da Arquitetura em Moscou e os políticos lá na prefeitura. Políticos conectados, obviamente, com o mercado imobiliário. Joia. Na verdade, nós já estamos um pouco atrasados, eu acho que a gente podia encerrar. Tá. Vamos fazer um intervalo assim, micro, porque senão a gente vai avançar muitíssimo horários. Assim, 10 minutos.